Pessoal, estamos de volta com mais um ClimaCast, agora na nossa versão mensal, onde eu trago as atualizações em relação às projeções climáticas, os principais fenômenos climáticos e a sua influência nas principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Então, pessoal, começando a nossa análise falando sobre a condição da laninha, né, possível laninha, a gente vem discutindo bastante isso nos últimos meses, se essa laninha vai de fato se configurar. Nós sabemos que para o Rio Grande do Sul a laninha tem uma condição muito característica de ter um período mais seco, trazer uma condição de estiagem, principalmente nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro. Por isso que é muito importante a gente acompanhar esse fenômeno pensando no estado do Rio Grande do Sul. Então, o que a gente consegue observar? Ainda existe muita incerteza em relação a como isso vai se configurar. O que nós vemos é claramente, né, um aquecimento cada vez mais intenso das águas do Pacífico Equatorial, que é onde se mede a ocorrência desse fenômeno, que nada mais é do que a variação, né, da temperatura da superfície do mar. E aqui, quando a gente olha a medição diária, né, uma escala, nós vemos que essa anomalia está cada vez mais negativa. Ela deu um leve, né, teve um leve ganho de aumento na temperatura no final de setembro, mas a gente está numa condição de anomalias próximas a -1 grau Celsius. Isso por si só não é um indicativo da ocorrência da laninha. Isso porque nós precisamos ter esse fenômeno persistindo por 5 meses, ou o que a gente chama de 5 trimestres móveis, como a gente consegue ver aqui, né? Então, quando a gente olha na última laninha, se a gente fala da laninha de 2020, ela se iniciou, né, indicado aqui em azul, quando atinge essa temperatura menor ou igual a -0,5 grau, né? Ela se iniciou em agosto lá de 2020 e persistiu nessa condição praticamente até o início do ano passado. Então, até o momento que nós temos já o registro consolidado do trimestre móvel, julho, agosto, setembro, fechando numa análise negativa de -0,1, mas ainda não indica uma laninha. E a tendência é que mesmo com essa condição, né, predominante de anomalias negativas, a gente ainda pode ter possibilidade de ter uma classificação que indique uma laninha. Em novembro, ainda prevalece a condição de neutralidade, mas com uma probabilidade relativamente alta também de aparecer uma laninha. Dezembro e janeiro é, prevalece, né, a probabilidade de ocorrência da condição de temperaturas negativas mais intensas, mas vocês veem que isso não permanece por 5 meses. A gente tem 2 meses onde a laninha se destaca, e a partir de fevereiro essa condição já volta a ser neutra. Então, tudo que a gente vê, né, os modelos aqui, a gente está olhando o modelo americano da Universidade de Colômbia, mas outros modelos europeus, australianos, japoneses, todos eles indicam esse cenário de incerteza entre a neutralidade e a laninha. Então, agora, cada vez mais, os modelos estão apostando que, mesmo que a gente tenha ainda aqui uma queda na temperatura da superfície do mar, não vai ser o suficiente para a laninha se configurar. Tanto que a gente olha aqui, né, as projeções tanto de modelos dinâmicos quanto de modelos estatísticos, a condição fica muito próxima e dentro da neutralidade. Então, ainda existe uma incerteza em relação à ocorrência desse fenômeno. De qualquer forma, como ele está se configurando muito tardiamente, né, a grande maioria dos fenômenos da laninha, eles começam a se formar ali em junho, julho, e ganham a sua maior intensidade, que é o seu maior período de atuação, durante os meses de verão. Então, mesmo que se configure, a tendência é ser uma laninha muito fraca, tá? Pode trazer impactos, mas a perspectiva ela é otimista para o estado, né? Pensando que a laninha traz um cenário mais crítico de estresse hídrico, de seca, a gente tem uma condição ali de neutralidade que pode vir ser um cenário positivo para o estado do Rio Grande do Sul. Bom, falando um pouquinho sobre então as projeções climáticas, né, falando sobre o que o Instituto Nacional de Meteorologia está prevendo para os próximos 3 meses em relação à chuva. Nós temos aqui então os meses de novembro, dezembro e já janeiro de 2025. A gente vê que novembro é um mês que eles apostam num cenário predominantemente dentro da normalidade, então chovendo exatamente o que se espera, né, o que é considerado dentro da média para o estado. A gente sabe que o Rio Grande do Sul tem uma característica muito exclusiva de chover praticamente o ano todo, não ter um período seco bem definido. Então, essa normalidade e até essas manchas aqui de chuvas acima do normal são
positivas. Claro que a gente tem algumas interferências, né, do excesso de chuva nas operações de manejo, mas pelo menos não indica um cenário de estiagem. O mês de dezembro e de janeiro já tem uma mudança, a gente já tem um cenário predominando, principalmente na região central e norte do estado, de anomalias negativas, ou seja, chuvas abaixo da média. Não quer dizer que não vai chover, mas que pode ser volumes menos intensos do que a normal, a média climatológica apresenta para nós. Tá? Então a gente vê esse cenário, enquanto a gente tem toda a faixa leste e sul do estado dentro da normalidade, e isso meio que inverte no mês de janeiro. A gente tem no mês de janeiro, principalmente o oeste, a região central e sul do estado apresentando anomalias negativas, a região mais centro, leste e nordeste do estado já é mais beneficiada com chuvas dentro da normalidade, e o nordeste do estado até com chuvas acima do normal. Já em relação à temperatura, a gente não tem muitas variações, né? A gente vê que principalmente o mês de novembro e dezembro prevalece condições de temperaturas acima da média, então as temperaturas tendem a ficar acima do que é o considerado normal, um fenômeno muito típico, né, que vem acontecendo em grande parte do Brasil ao longo pelo menos desse último 2 anos. Então, de fato, as temperaturas estão cada vez mais elevadas. Aqui a gente vê, né, anomalias podendo chegar até 1 grau acima da média, a depender da região, tanto em novembro quanto em dezembro. E o mês de janeiro já tende a ser mais próximo da normalidade, ainda que predomine condições de anomalias positivas. Essas anomalias oscilam entre 0,2 a 0,4 graus Celsius e algumas regiões podem até ficar dentro da normalidade. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Agradeço a atenção. Desejo a todos uma excelente semana e um excelente final de mês. Até mais.